Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou seguir aí o nosso assunto da eletricidade, tá? Nós vamos falar aí um pouquinho, né, da segunda parte, né, do estudo aí da eletricidade, que é a eletrodinâmica, tá? Na primeira parte falamos aí da eletrostática, falamos aí das cargas elétricas, tá? Falamos aí de algumas situações de eletrização e hoje, né, nós vamos aí falar aí sobre a eletrodinâmica, que seria basicamente o que? O estudo do movimento dessas cargas elétricas. Tá? Vamos aí começar, né, dar uma introdução hoje e nas próximas aulas vamos continuar falando ainda, né, desse tema. Beleza? Então, vou compartilhar aqui, tá com vocês, um slide. Ele é bem curtinho, mas tem todas as informações aí que vocês vão precisar. Aqui. Vamos lá, só mais um minutinho. Ok, muito bem. Bom, gente, o estudo da eletrodinâmica, tá? Quando nós começamos a falar de eletrodinâmica, basicamente nós vamos falar aí do conceito de corrente elétrica, tá? Por quê? A corrente elétrica basicamente é o movimento, né, ordenado dessas cargas elétricas. É o movimento ordenado dos elétrons, tá? Que nós já conversamos aí anteriormente. Então, nós vamos ver aqui, né, o que é necessário, né, para que esses elétrons comecem, então, a se movimentar de uma forma ordenada, formando, então, a chamada corrente elétrica. Tá? É um estudo muito importante, é um estudo aí que você vai perceber, né, que todos os aparelhos elétricos aí que nós temos hoje em dia, toda a tecnologia aí, não é, depende muito, né, gente, dessas grandezas que nós vamos começar a falar. Tá? Então, façam, né, todas as anotações aí necessárias, as dúvidas aí que vocês tiverem, coloquem, né, também aí nos comentários, e aí a gente vai conversando devagarzinho, né, esse tema, tá bom? Então, vamos lá. A primeira imagem que nós temos aqui, gente, né, na verdade aqui é algo que sempre me perguntam, né, a respeito aí da questão dos relâmpagos, né, das descargas elétricas que acontecem, né? Então, o que nós podemos observar aqui nessa animação aqui, ó? Você percebe ali que existe, né, cargas elétricas que estão ali espalhadas ali por toda a atmosfera, tá? Existem ali cargas positivas, cargas negativas, não é? E o relâmpago, vejam o que ele coloca aí, ó, o relâmpago consiste de uma descarga elétrica, não é? Que no caso aí, ó, transiente de uma elevada corrente elétrica através da atmosfera. Então, nós temos ali, né, nós conseguimos aí observar o seguinte, que existe ali uma atração de algumas cargas elétricas, né, entre essa atmosfera, né, e o solo aí, vamos dizer assim, que é um tipo, né, de descarga elétrica que temos, tá? E ali, a partir dessas cargas, existe essa atração, não é? E, portanto, vai haver ali, não é, um deslocamento dessas cargas, não é? Um movimento de uma forma ordenada. Tá? E aí, o conceito de corrente elétrica é justamente isso, né? O conceito de corrente elétrica, vejam lá, ó, tá? É o fluxo ordenado das partículas com cargas elétricas. Né? Então, a partir do momento que existe aí esse deslocamento, esse movimento de uma forma ordenada, tá? Nós estamos aí estabelecendo aí, não é, uma corrente elétrica. Por que tem que ser ordenada? Porque se você imaginar, existe um movimento ali, mesmo num objeto ali que esteja não neutro, existe ali um movimento desordenado dessas cargas. Tá? Mas não há formação da corrente, porque a corrente ela tem que ser um movimento ordenado, de um lado para outro, de uma forma ordenada. Então, é essa a ideia que nós temos que começar a pensar aí a respeito disso.
Mas aí você vai falar, mas o que faz esse movimento ordenado? Tá? Num fio, por exemplo, numa instalação elétrica. É isso que a gente vai tentar mostrar aqui, né, hoje e nas próximas aulas também vamos continuar falando a respeito, tá bom? Então, primeira ideia, o primeiro conceito é esse. Aqui nós temos o seguinte, ó, vamos ter, gente, basicamente, né, dois tipos de formação de corrente. Tá? A primeira, que é bastante comum, é a chamada corrente elétrica contínua. O próprio nome já fala, né? Uma corrente elétrica que vai ter ali um fluxo contínuo, não é? Todas essas cargas, todos os elétrons vão caminhar numa mesma direção, tá? Que é o que acontece, por exemplo, né, quando você liga ali um aparelho com uma pilha, com uma bateria, né? São correntes contínuas, são correntes ali que são bastante comuns aí. Tá? E ali você tem aqui, né, uma ilustração de uma pilha, você percebe ali, ó, os polos de uma pilha, né, o polo positivo e o polo negativo, que vamos, né, falar sobre isso também um pouco mais detalhado, mas aí você percebe que a partir dessa pilha você vê que os elétrons começam a se movimentar de uma forma ordenada, né? Você vê a setinha ali indicando o movimento desses elétrons, tá? E justamente por quê? Porque existe ali uma pilha, um gerador de energia ali que vai acabar forçando a movimentação ordenada desses elétrons, não é? Se não tivesse essa pilha, você vai falar assim, ah, mas se não tiver no fio, vai ter os elétrons também se movimentando? Vai, só que de uma forma toda desordenada. A partir do momento que a gente coloca essa pilha, liga o circuito, né, vamos dizer assim, fecha o circuito, os elétrons começam a se movimentar de uma maneira ordenada. Tá? Ela vai ser, na verdade, um fluxo contínuo ali. Ó. Ela vai passar, os elétrons passam pela pilha e continuam a movimentação, tá? Que vai acontecer aí. Então, é uma forma aí, é uma corrente que é bastante comum, tá, gente? A corrente elétrica contínua. Também existe, tá? Eu vou apenas comentar, né, para você ter uma ideia do que tem, né? Existe aí no nosso dia a dia. Existe também a chamada corrente elétrica alternada, tá? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Conceito, mas não vamos entrar muito em detalhes nessa parte, mas vejam aí. Corrente elétrica alternada, justamente o nome já fala, né? Ela vai alternar, né, o movimento desses elétrons. Tá? Ele até coloca ali, né, um movimento de vai e vem. Tá? Eles alternam o sentido do fluxo. Né? Então, existe ali uma movimentação também, porém não é contínua. Ela é um movimento de vai e vem. Tá? É uma corrente que, não é, nós temos aí, por exemplo, na rede elétrica, tá? A corrente que passa, por exemplo, aí, quando você liga qualquer eletrodoméstico numa tomada, é uma corrente alternada, né? Que está passando ali pelo aparelho, né? Então, quer dizer, as instalações elétricas, nós temos aí essa chamada corrente alternada, tá? Então, nas casas, residências, tá? As instalações aí elétricas, de um modo geral, são correntes alternadas. Então, é também bastante comum. Tá? É de um pouquinho diferente da corrente contínua quando você liga numa bateria, quando você liga ali numa pilha. Tá? Então, existe aí esses dois tipos de corrente, tá? Mais para saber aí o diferenciar, tá bom? Aqui nós temos aqui uma imagem, né? Uma imagem aqui de uma turbina, né? Nós temos aqui, né, uma fonte geradora de energia elétrica, né, como acontece, por exemplo, ali numa hidrelétrica, tá? Numa hidrelétrica você vê lá, né, que existe ali um desnível de água, essa água ela vai ser canalizada, ela vai encontrar ali turbinas
que vão fazer um movimento ali para poder acionar o gerador, e o gerador, por sua vez, vai então transformar essa energia de movimentos em energia elétrica. Então é bastante comum, né, essa imagem aqui nas hidrelétricas, né, o funcionamento aí de uma hidrelétrica que vai acabar gerando aí essa energia elétrica, ok? Então nós temos aí um exemplo em relação a isso. Circuitos. Vamos lá, gente. Nós podemos aí pensar no circuito elétrico, que às vezes fala assim, nossa, circuito deve ser difícil fazer, montar. Não, né? Nós temos aqui um circuito elétrico muito simples, né? Um circuito elétrico básico aí, que podemos fazer aí com facilidade, formado basicamente aqui, ó, por uma lâmpada, né? Uma lâmpada que ela vai ter ali o que nós chamamos ali de uma resistência, né? Uma resistência elétrica, ela tem um resistor, um fiozinho ali dentro de uma lâmpada, que é um resistor, e esse resistor vai acabar aquecendo, né? Ele vai acabar incandescendo até chegar num brilho, né? Então nós temos uma lâmpada que, né, acaba tendo ali um percurso ali desse circuito. Nós temos uma bateria que vai, no caso aí, ela vai fornecer essa corrente, ela vai ser, né, na verdade, ali a fonte de alimentação, e como eu acabei de falar, né, graças à bateria que os elétrons se movimentam de uma maneira ordenada, ou seja, graças à bateria que vai formar a corrente elétrica, tá certo? E a corrente, né, os elétrons vão acabar se movimentando, tá? Vai passar pela lâmpada, vai passar ali pelo interruptor, né? O que que esse interruptor faz? É uma chavinha, né? Uma chave de ligar e desligar aí o circuito, abrir e fechar o circuito, tá? Então você pode instalar essa chavinha para poder então ter esse controle, ligar e desligar, tá? Ou seja, interromper o movimento desses elétrons, né? Quando você, né, desliga ali, vai acabar então interrompendo o movimento ordenado desses elétrons, tá certo? Então, é um circuitinho bem básico aqui, né, gente, para nós termos uma ideia, né, do que seria, tá? Nós temos aí um gerador de energia, nós temos uma lâmpada, tá, que vai estar aí recebendo, né, essa energia, vai estar passando ali então a corrente elétrica por ela, e uma chave interruptora, né? Uma chave que vai abrir e fechar o circuito, tá bom? Ok, vamos lá. Ah, um aparelhinho bastante comum aí, né, gente, que talvez alguns podem até ter em casa, né, os famosos multímetros, né? O multímetro, gente, o multímetro, ele basicamente é um aparelhinho que vai ter várias medidas, tá? No multímetro você pode medir a intensidade de corrente, você pode medir também a voltagem, né, que seria a tensão elétrica, e você pode também medir a resistência, tá? Então o multímetro é um aparelho ali que ele tem várias funções, ok? Esse aqui que nós estamos vendo aí, essa imagem aí, é um voltímetro, tá? Quer dizer, ele vai medir a voltagem, ele vai medir quantos volts que tem um determinado gerador, tá? Eu quero saber quantos volts tem uma bateria. Então esse aparelhinho ele vai medir a voltagem, se é 12 volts, se é 9 volts, se é 110 volts, se é 220 volts, né? Muitas vezes a gente fica nessa dúvida, né? Essa tomada é 110 volts ou é 220 volts? Então, esse aparelho, ele mede a voltagem, ele mede a chamada tensão elétrica, tá, gente? Então, essa voltagem, essa tensão elétrica, ela tem, né, em todos os geradores, ela tem todos as pilhas, as baterias aí, tá, que são importantíssimas para a formação ali da corrente elétrica. Sem essa bateria, sem essa voltagem, nós não conseguimos movimentar de uma maneira ordenada esses elétrons, tá? Quando uma bateria de um celular, por exemplo, descarrega, significa que não temos mais essa voltagem
mínima aí para poder movimentar os elétrons. Aí a gente coloca lá no carregador, volta a ter uma voltagem suficiente, e aí então começa os elétrons a se movimentar de uma maneira coordenada. Tá? Então ela é importante nesse sentido aí. Então aqui nós temos um voltímetro, né, gente? Aqui vai medir então essa chamada tensão elétrica, né, ou a voltagem, né, como conhecemos aí. E nós temos também, né, um aparelho semelhante a esse, que é o amperímetro, né? O amperímetro, ele vai medir amperes. O que seria amperes, né? Amperes seria a chamada unidade aí de corrente elétrica. Vai medir a intensidade de corrente elétrica, tá? Que já já vamos falar aí a respeito. Também, então, é só para saber, né, que existe aí um aparelho que mede corrente, que é o amperímetro, e esse que vocês estão vendo aqui é o voltímetro, que é um aparelho que mede tensão, que mede voltagem, tá? Essa seria então a unidade, né, o aparelhinho que está sendo mostrado para nós aí. Vamos lá. Só um minutinho. Agora vamos para aqui. Ok. Bom, aqui nós temos o seguinte, gente. Ó, você tem aqui um aparelho, né, como eu acabei de falar, que é o voltímetro, ok? Na sequência, tá? Um minutinho. Aqui é o aparelhinho. Um minuto, gente. Entrou na imagem aqui, deixa eu só vou voltar lá no slide lá. Vamos lá. Acho que aqui. Muito bem. Ok, agora está certo. Ó. Medidas da corrente elétrica. Legal. Gente, a corrente elétrica, né, como acabamos de ver aí, é justamente o movimento ordenado dos elétrons, não é? Então, nós temos aqui uma fórmula que vai medir justamente essa intensidade de corrente elétrica, tá? Então, nós temos aqui uma expressãozinha até bem simples, tá? Que vai dizer aqui o seguinte, ó, a intensidade de corrente elétrica I é igual à quantidade de carga que atravessa o condutor em um intervalo de tempo, em um determinado intervalo de tempo. Então, a fórmula que nós temos aqui, gente, tá bem curtinha, bem simplesinha, ó. ΔQ, que seria essa quantidade de carga, dividido por ΔT, que seria o intervalo de tempo. Então, nós temos lá, né, imaginamos num fio, por exemplo, um fio condutor, quando liga-se lá a bateria, liga-se lá uma pilha, por exemplo, vai passar ali aqueles milhões e milhões de elétrons, o que eles fazem? Eles acabam transportando carga elétrica, né? Os elétrons, eles vão transportar essa carga elétrica. E isso acontece num certo tempo, né? Num determinado tempo ali. Então, a corrente elétrica, tá, que vocês estão percebendo aí, é justamente isso, é a quantidade de carga que vai fluir ali num determinado tempo. E aí, quais são as unidades, né, que nós temos aqui? Carga elétrica, gente, foi comentado já na aula anterior, né, a carga elétrica, ela é medida em Coulomb, representado aí pela letra C, né, C maiúscula. Então, Coulomb é a medida de cargas elétricas, tá? O intervalo de tempo é medido aí em segundo,
Tá? Então, coulomb por segundo seria, portanto, essa intensidade de corrente elétrica. Tá? Coulomb por segundo, né? Vamos lá, 30 coulombs a cada segundo. Então, a corrente elétrica ela está fluindo dessa forma aí. E coulombs por segundo, nós temos aqui, ó, um nome, né, que foi aí homenageado aí ao físico que trabalhou essa parte aqui, de amperes, né, que é a letra A maiúscula aí. Então, amperes é justamente o quê? Coulomb por segundo. Tá? Então, quando você vê lá, por exemplo, né, um fusível de 30 amperes, tá? Então, 30 amperes significa que aquele fusível, né, aquele disjuntor, ele vai suportar até 30 amperes, ou seja, 30 coulombs por segundo. Tá? Passou disso, o disjuntor ele desarma. Passou disso, se for um fusível, o fusível ele vai queimar. Aí você tem que trocar o fusível. Então, os fusíveis, os disjuntores, né, gente, o que, que eles fazem? Eles controlam a passagem de corrente. Tá? Você tem lá, né, na sua casa, aí, por exemplo, um quadro lá de disjuntores. Então, lá você vai perceber lá que eles têm alguns números, né? 15A, 20A, 30A. O que, que é isso? Né? Seria a amperagem que aquele disjuntor suporta. Passou daquilo, ele vai desarmar, ele vai desligar o circuito. Para quê? Para proteger ali, não é, a nossa casa, o que está ligado a partir daquele disjuntor. Então, os disjuntores, basicamente é isso, são protetores, eles acabam controlando a passagem de corrente elétrica, tá? Que é medida aqui, ó, como vocês estão vendo, em amperes, tá, gente? Então, essa é a unidade de corrente elétrica aí que nós temos. Tudo bem? Então, vamos lá. Tá mais um trechinho aqui, ó. Resistência, tá? Tá terminando aqui, tá essa primeira parte. Nós vamos falar aí de algumas grandezas importantes, né? Algumas grandezas elétricas. Então, vamos devagar aqui, ó. Resistência elétrica, gente, tá? Como que nós podemos exemplificar, tá? Resistência elétrica é o que existe, por exemplo, é muito comum, né, as pessoas falarem, por exemplo, os chuveiros. Ah, o chuveiro tem resistência, né? A água aquece por conta da resistência. Tá? Na verdade, no chuveiro existe o quê? Um resistor, que parece uma molinha dentro do chuveiro, para quem já viu desmontando um chuveiro, ou no mercado você percebe lá, parece uma molinha ali. Aquilo é um resistor. Tá? Esse resistor ele existe não só em chuveiros, mas vai ter em ferro elétrico, vai ter nas chapinhas, torradeiras, todos os aparelhos que têm a função de aquecer, a partir, né, do que você liga na tomada ali, vai ter um resistor, não é? E esses resistores possuem uma resistência elétrica. O que é uma resistência elétrica, né, gente? Resistência elétrica é justamente, não é, você pode imaginar ali, não é, uma dificuldade que os elétrons têm em passar por aquele resistor. Tá? Imagine, né, milhões e milhões de elétrons que estão vindo através da fiação da sua casa ali, da rede elétrica, e aí aqueles milhões de elétrons chegam até o chuveiro. Só que no chuveiro vai encontrar esse resistor, que é um fiozinho muito fininho. Então, quer dizer, vai encontrar uma dificuldade ali para passar por aquele fio. Ele é muito fino, né? Então, essa dificuldade, né, em passar através desse resistor é o que nós chamamos aí de resistência, né? Seria aí a dificuldade que os elétrons têm. Quanto maior a dificuldade, maior vai ser então essa resistência, tá? Essa resistência elétrica. E aí o legal, o que, que é? Essa resistência elétrica, gente, quanto maior for, você vai perceber que os elétrons eles começam a entrar em choque, um se debater com o outro, porque o espaço ali é tão pequeno e são muitos elétrons que têm que passar por ali. Então, o choque entre essas cargas elétricas vai gerar calor, né? Então,
Então, é o que nós chamamos de efeito Joule. Né? O efeito Joule é a transformação da energia elétrica em calor. Então, essa transformação da energia elétrica em calor é graças a um resistor que tem uma resistência elétrica. Tá? Então, eles são próprios para isso, a sua função é essa, é transformar a energia elétrica em calor. Então, é isso que acontece, né, gente? No chuveiro, no ferro elétrico, que mais? Na torradeira. Existem aquelas lâmpadas incandescentes, aquelas lâmpadas amarelas, né, que tem lá um resistorzinho também, um fiozinho bem fininho dentro dela. Né? Você percebe quando liga, ela começa a ficar muito quente, né? Chega a mais de 1000 graus aquilo ali. Então, quer dizer, é uma resistência, né, que tem ali dentro daquele resistorzinho, tá? Então também acaba convertendo a energia elétrica em calor. No caso da lâmpada, né, vai chegar a esquentar a tal ponto que começa a encandecer, começa a dar um brilho, que é o brilho, né, a energia luminosa que vai formar depois. Mas é isso, tá, gente? Então, quer dizer, a resistência elétrica, nós temos aí essas situações. E existe, não é? Como no desenho aqui, ó, você observa aqui um outro aparelho, não é? Ohmímetro, tá? É uma palavrinha um pouquinho estranha, ó. Ohmímetro, O-H-M-I, tá? M-E-T-R-O, ohmímetro, tá? O que é um ohmímetro? O ohmímetro vai medir a resistência. Né? Por quê? Porque a resistência elétrica é medida em ohm, O-H-M, que, né, representa por um símbolo, uma letrinha grega, né, que é esse ômega, tá? Aparece essa ferradurinha aqui. Então, ohm é a unidade de resistência elétrica. Tudo isso é muito importante deixar anotado, tá, gente? As unidades que a gente está falando, né, a corrente em amperes, a tensão em volts, tá? E agora, ó, a resistência em ohm, tá? Ohm, que seria OHM, tá certo? Então, é a unidade de resistência. 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms, quer dizer, né, os resistores podem ter aí resistências diferentes. Tudo bem? Então, quanto maior, aqui está algumas observações, ó, os condutores oferecem alguma resistência à passagem da corrente elétrica, de acordo com a natureza do material. Tá? Então, quer dizer, aquilo que eu disse, quanto maior essa dificuldade, quanto maior a resistência, né, vai de acordo aí com né, a natureza deste material, vai de acordo aí com a sua espessura, o seu comprimento, né? São várias grandezas, algumas variáveis aí que vai determinar a resistência. Quanto maior a resistência do condutor, maior deve ser, então, a DDP. O que é DDP, né, gente? DDP é chamar diferença de potencial, tá? Que é popularmente chamada tensão elétrica. Tá? Então, ele está informando aqui o seguinte, ó, quanto maior a resistência, maior deve ser a tensão elétrica deste circuito. Tá? Por quê? Porque senão, se você colocar ali uma resistência muito elevada e uma tensão que não seja de acordo, não vai conseguir, né? Não vai conseguir movimentar esses elétrons, porque a resistência é muito grande e não vai conseguir fluir esses elétrons de uma maneira ordenada. Tá? Bom, para nós fecharmos aqui, tá, gente? Nós temos aqui, ó, uma expressão, tá, que é bem conhecida aí, é chamada lei de Ohm, ou primeira lei de Ohm, que é basicamente o quê? É uma fórmula que determina a resistência elétrica. Tá? A gente sabe aí, né, que dentro da física, além de conhecer essas grandezas, né, nós temos também aí como medi-las. Tá? Então, tem o aparelho que mede a resistência e temos aqui, né, gente, essa opção da fórmula, como que eu calculo a resistência. E é dentro disso que nós estamos conversando hoje, ó, tá? A resistência, eu costumo falar, né, a fórmula do Rui, R é igual a U sobre I.
né? Então, quer dizer, resistência elétrica vai ser tensão. Então, a letra U aqui é a tensão elétrica, né? É a voltagem, dividido por I. O que é o I? I é a intensidade de corrente, que é em amperes. Tá? Então, quer dizer, volts dividido por amperes. Tá? Então, volts dividido por amperes, eu vou determinar, então, a resistência elétrica deste condutor, tá? Desse trecho aí que nós estamos analisando. Então, é uma lei, né, chamada Lei de Ohm, ou primeira Lei de Ohm, que tem a segunda também, mas nós vamos falar hoje da primeira lei, tá, gente? R é igual a U sobre I, tá? Essa segunda formulinha aqui, tá? Basicamente é a mesma, tá? É a primeira lei de Ohm, só que ele coloca a tensão aqui em evidência, né? Se a gente multiplicar em cruz essa primeira fórmula, né? Ó, fazer uma multiplicação em cruz, dá isso aqui, né? U é igual a R vezes I. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Mas é a mesma, tá, gente? É a mesma equação aqui, basicamente. E, tá? Seria aí como determina, né? Como que eu calculo a resistência elétrica? Ó, tensão dividido pela corrente. Tensão, que seria aí volts, corrente em amperes. Legal? Então, são as unidades aí que nós estamos conversando hoje. E aí, ó, última grandeza aí que eu vou falar hoje, por enquanto, tá? É a chamada potência, tá? A potência elétrica. Potência, gente, é uma grandeza que nós temos aí várias, né, várias formas. Aí nós temos aí a potência térmica, nós temos a potência mecânica e temos também a potência elétrica. Tá? Nós vamos falar hoje especificamente dessa potência elétrica aqui. O que é a potência, gente? Potência seria os watts, tá? Então, é aquela letra W, né? 40 watts, 20 watts, 15 watts, né? Você vai comprar uma lâmpada, né? Uma lâmpada ela vem especificada lá, né? Quantos watts que tem aquela lâmpada. E a gente sabe que quanto maior aquela potência, mais brilho, né, vai dar aquela lâmpada, né? Então, se você analisar aí, né, quanto maior a potência de um aparelho elétrico, a gente sabe que ele vai ter um funcionamento cada, né, se for, por exemplo, um liquidificador, né, conforme a sua potência, ele vai funcionar de uma forma diferente, né? Quanto maior a potência, ele vai ter mais, né, você sabe, mais energia ali para se movimentar ali. Então, o que acontece, gente? A potência, né, a primeira fórmula que a gente vai ter aqui, né, eu vou comentar dela hoje, é uma fórmula também que envolve essas grandezas que conversamos hoje, ó, tá? Fórmula do π, né? Aqui tá P igual a U vezes I, mas se você quiser colocar P igual a I vezes U, π, né, para ficar mais fácil memorizar, fórmula do π é uma fórmula que envolve justamente essas grandezas que estamos falando hoje. O que é o I, gente? I é a intensidade de corrente. O que é o U? U é a tensão, é a voltagem, tá? Então, I vezes U. Então, corrente vezes tensão, eu vou calcular, então, a potência, né, gente, desse aparelho elétrico, tá? Que vai ser medido em watts, certo? No sistema internacional, na unidade do sistema internacional, seria o watts, tá? Então, P igual a I vezes U, ou seja, nós temos aí uma fórmula que determina a potência. Existem aí outras maneiras, tá? Que a gente depois vai conversar nas próximas aulas aí, tá? Mas só para dar início aqui, gente, que a potência ela vai determinar justamente, não é, a variação dessa energia aí, ó, que acontece num determinado tempo. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma lâmpada, a lâmpada, que tipo de transformação ela faz? A lâmpada ela transforma a energia elétrica em energia luminosa, né? Uma parte se dissipa em calor, mas basicamente ela transforma a energia elétrica em luminosa.
tá? Então, essa energia que está sendo convertida aí a cada intervalo de tempo é o que medimos a potência, né? É a energia que acontece num determinado tempo, é a variação de energia que acontece num determinado tempo, tá? Então, por isso que quanto maior a potência, maior é a luminosidade, mais energia está sendo convertida de energia elétrica para luminosa, né? Uma lâmpada de 100 watts vai iluminar mais do que uma lâmpada de 60 watts, né? Porque é mais energia que está sendo convertida num intervalo de tempo, tá? E aí, né, nós podemos também levar essa ideia também, né, gente, de potência, né, para outras modalidades, né? A gente pode, de repente, falar aí em quilowatts. Quilowatts, e o quilowatts é um múltiplo, o quilo, né, nós sabemos que é um múltiplo universal, né? O quilo representa 1000, né? Então, 1 quilowatt, olha lá que está feito ali, né, o exemplo, né, 1 quilowatt equivale a 1000 watts, né? Porque às vezes a potência ela é muito grande e para não escrever em watts, eles acabam abreviando, né, quilowatts. Existem também megawatts, tá, que é maior ainda, né, o mega, né, seria 1 milhão, tá? Então, mas são assim, múltiplos do watt, tá? O que é importante aqui saber nessa parte, por enquanto, é qual é a unidade de potência, é o watt, tá? Então, gente, por enquanto, tá? A gente vai parar por aqui. Falei hoje de corrente elétrica, tensão elétrica e potência, tá? E da resistência também, né? No caso aí. Então, são 4 grandezas aí, ó: corrente, tensão, resistência e potência, tá? Falei um pouquinho sobre os disjuntores, os fusíveis, não é? Então, são conceitos que a gente vai devagarzinho aí conversar. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre o consumo de energia elétrica, que tem a ver também com essa potência, tá? Mas aí fica assunto aí para a próxima aula, tá? A gente vai seguir aí e devagar a gente vai falando sobre a eletrodinâmica, tá bom? Então, por hoje era isso aí, tá, gente? Por hoje, tá? Vamos fazer todas as anotações aí, tá? No seu caderno, as dúvidas postem aí nos comentários, e aí a gente vai conversando e entrando aí, né, certinho nessas definições da eletricidade, tá bom? Então, grande abraço para todos, fiquem com Deus.